Olá pessoal, esse vídeo é um trabalho acadêmico dos alunos do IFPE para a disciplina de Geografia do Nordeste Brasileiro. A nossa reportagem abordará alguns aspectos do desenvolvimento econômico de Pernambuco a partir de Suape. A nossa equipe é formada pelos seguintes integrantes: Andréa Melo, Geandro Gomes, Gessilânia Silva, Robson Magalhães e Josinalda Souza. Falaremos um pouco sobre o porto, os estaleiros, a valorização imobiliária e a refinaria, respectivamente. Iniciaremos a reportagem sobre o porto, eu, Josinalda e Robson. O projeto do Porto de Suape teve início em 1960. Estudos começaram para ser um superporto, para não só atender a região, e sim o mundo. Em 74 teve início a construção do Porto de Suape, na gestão do governador Heraldo Gueiros. Em 1983, o porto funcionava efetivamente com a operação da Petrobras, e em 91 houve o grande reconhecimento. Ele foi incluído nos 11 portos prioritários do Brasil. A partir daí, Suape se torna um concentrador do uso público, e em 96 passou a receber o apoio do governo federal pelo Programa Brasil em Ação. Então, em 2002, houve uma expansão da sua infraestrutura na zona portuária para atender a sua demanda. Com isso, a modernização atraiu investimentos e hoje cerca de 170 empresas existem no polo, tais como Refinaria Abreu Lima e a Fiat, recém-chegada, torna o polo de Suape mais atrativo. A origem do Porto de Suape foi inicialmente previsto para operar produtos, combustíveis e cereais a granel, em substituição ao Porto de Recife. Na oportunidade, sua construção foi associada à ideia de atender um distrito industrial localizado em áreas adjacentes às instalações portuárias. A Lei 7.763, estadual, de 7 de novembro de 78, criou a empresa Suape, Complexo Industrial Portuário, com a finalidade de administrar o desenvolvimento das obras. A implantação começou pelo Mole Sul, em 15 de março de 1980, sendo inaugurados o pier em 9 de novembro de 82 e o primeiro berço do cais em 9 de maio de 1986. Suape é administrado pelo governo de Pernambuco por autorização do governo federal, pelo convênio firmado em 9 de abril de 1982. Suape está localizado no litoral sul, estado de Pernambuco, próximo à foz dos rios Tatuoca e Maçangana, entre o Cabo de Santo Agostinho e o Pontal de Cupe, distante 40 quilômetros do sul da cidade do Recife. O porto abrange o estado de Pernambuco, do estado de Alagoas e da Paraíba. Conforme a portaria do Ministério do Trabalho, número 1031, a área do Porto Organizado de Suape é constituída pelas instalações portuárias terrestres existentes nos municípios de Ipujuca e do Cabo de Santo Agostinho. Ele abrange todos os cais, docas, pontes e piers de atracação e de acostagem, armazéns, edificações em geral e vias internas de circulação rodoviária e ferroviária, e também pela infraestrutura de proteção e acesso aquaviários, compreendendo as áreas de fundeio, bacias de evolução, canal de acesso e áreas adjacentes. Locomotiva do desenvolvimento de Pernambuco, o Complexo Industrial de Suape é considerado um dos principais polos de investimento do país. O porto apresenta estrutura moderna, com profundidades entre 15,5 metros e 20 metros, e grande potencial de expansão. Sua localização estratégica em relação
relação às principais rotas marítimas de navegação, o mantém conectado a mais de 160 portos em todos os continentes, com linhas diretas da Europa, América do Norte e África. A movimentação portuária cresce em ritmo acelerado e consolida Suape como um porto concentrador e distribuidor de cargas. Em 2011, a movimentação de cargas ultrapassou 11 milhões de toneladas e de contêiner foi maior do que 400 mil TEUs, o que representa um crescimento de 25% e 33%, respectivamente, em relação ao ano anterior. A sua concepção de porto-indústria oferece condições ideais para a instalação de empreendimentos nos mais diversos segmentos. Suape conta com uma infraestrutura terrestre própria, em permanente desenvolvimento e modernização. Além disso, o complexo ainda conta com fornecimento de gás natural, energia elétrica, água bruta e água tratada. Situado na região metropolitana do Recife, possui área de 13.500 hectares, distribuída em zonas portuárias, industrial, administrativa e serviços de preservação ecológica e preservação cultural. Já são mais de 100 empresas em operação, responsáveis por mais de 25 mil empregos diretos e outras 50 em implantação. Entre elas, indústrias de produtos químicos, metal mecânica, naval e logística, que vão fortalecer os polos de geração de energia, granéis líquidos e gases, alimentos e energia eólica, além de abrir espaços em outros segmentos como metal mecânico, grãos e logística. Tudo isso somado supera os 40 bilhões de reais em investimentos. Gera 15 mil novos empregos e mais de 40 mil empregos na construção civil, causando assim uma inversão no processo histórico de migração de nordestinos para o sudeste do país. Agora veremos um vídeo com algumas instalações do Porto de Suape e, na sequência, a reportagem sobre os estaleiros com Geandro e Gessilane. Um estado repleto de riquezas naturais, culturais e econômicas, além de um povo amigo e acolhedor. Este é Pernambuco. Localizado no nordeste do Brasil, o estado tem uma posição geográfica privilegiada. Com 2 aeroportos internacionais, tornou-se porta de entrada de turistas e responsável pela distribuição de cargas para países de todos os continentes. Não por acaso, Pernambuco é um dos estados que mais crescem no Brasil. É também um dos maiores mercados consumidores da região. O seu litoral, com cerca de 200 quilômetros de costa, concentra uma infinidade de belezas e riquezas naturais e oferece muitas oportunidades. Aproveitando esse potencial, foi instalado o Complexo Industrial Portuário de Suape, a locomotiva da economia pernambucana, atualmente com mais de 100 empresas, gerando mais de 25 mil empregos diretos. Pesquisas recentes confirmam Suape como o melhor porto público do Brasil. É um dos projetos mais modernos e com maior perspectiva de crescimento. Com águas profundas e localização estratégica em relação às principais rotas marítimas de navegação, Suape está conectado a mais de 160 portos em todos os continentes. Com uma área de 13.500 hectares, possui uma infraestrutura terrestre própria com ferrovias e 43 quilômetros de rodovias que está em permanente desenvolvimento e modernização. Será interligado a todos os setores produtivos do Nordeste pela Ferrovia Transnordestina. Além disso, conta com fornecimento de gás natural, energia elétrica e água bruta e tratada. E tem mais, muito mais. Grandes obras de infraestrutura estão sendo realizadas para atender aos novos empreendimentos que estão chegando. Mais de 600 milhões de dólares foram investidos na construção de novos piers, dragagens e construção de rodovias. O porto interno ganhou novos berços. O terminal de containers tem capacidade para movimentar 700 mil TEUs. 4 novos terminais serão instalados. Um para granéis sólidos, outro para açúcar, um novo para containers e um quarto para grãos, com investimento até 2013 superior a $1 bilhão.
O estaleiro Atlântico Sul, fruto de investimentos de mais de US$ 1 bilhão, responde por 7 mil empregos diretos e 25 mil indiretos. É o maior e mais moderno estaleiro do Hemisfério Sul, podendo produzir qualquer tipo de navio ou plataforma offshore. Um símbolo da retomada da indústria naval brasileira. Além desse, novos estaleiros e outras indústrias do setor naval e offshore estão iniciando a sua implantação em Suape, consolidando o complexo como um dos principais polos do país. Com investimentos de mais de US$ 2 bilhões, o polo petroquímico de Suape gerará 1.800 empregos diretos. As obras das unidades de produção de PTA, PET e fios de poliéster alavancarão o polo têxtil do Nordeste. A inauguração da maior fábrica de resina PET do mundo, pertencente à empresa italiana Mossen Ghisolfi, originou o polo PET de pré-forma plástica. Muitas outras empresas não param de chegar a Suape. Somente entre 2007 e 2010 foi iniciada a construção de mais de 50 empresas, fortalecendo os polos de geração de energia, granéis líquidos e gases, alimentos e energia eólica, além de abrir espaço em outros segmentos. Os investimentos somam mais de US$ 22 bilhões e geram 15 mil empregos diretos e mais 40 mil empregos na construção civil. Entre as empresas atraídas estão indústrias de produtos químicos, grãos, metal mecânica, naval e logística. É nesse contexto que o Complexo Industrial Portuário de Suape é estratégico para qualquer tipo de empreendimento, reunindo um eficiente programa de pesquisa e desenvolvimento, além de uma política diferenciada de incentivos fiscais. E mais, financiamentos garantidos por bancos federais, BNDES e BNB. Todo esse crescimento é regado por uma política de sustentabilidade ambiental e social. No novo plano diretor de Suape, 59% do seu território são considerados área de preservação ambiental. São áreas de mangue, restinga e mata atlântica totalmente preservadas. E para ampliar ainda mais a sua área verde, possui um viveiro florestal com capacidade de produção anual de 400 mil mudas de mata atlântica. Para garantir todo esse crescimento com desenvolvimento socioambiental, foi criado o projeto Suape Sustentável. A responsabilidade social e ambiental pode ser percebida no Plano Diretor para 2030, que organiza a Suape de acordo com 5 zonas distintas: industrial portuária, industrial, central de serviços, preservação ecológica e preservação cultural. Para engajar os trabalhadores pernambucanos nas diversas cadeias produtivas, um grande programa de treinamento está sendo desenvolvido através de parcerias envolvendo Suape, as 8 cidades do seu território estratégico, o Senai, a Federação das Indústrias, a Petrobras, o Estaleiro Atlântico Sul e outros grandes empreendedores, permitindo a manutenção do processo de crescimento do complexo. O projeto Suape Global é a estratégia do Estado que visa transformar Pernambuco em um polo provedor de bens e serviços para a cadeia produtiva de petróleo, gás, offshore e naval. O foco é a atividade industrial inovadora, de base científico-tecnológica, inserida no mercado global e capaz de garantir a sustentabilidade de Suape para os próximos 50 anos. A descoberta de uma reserva gigantesca de petróleo em águas brasileiras deixará o país entre os 10 maiores produtores mundiais. Como se pode ver, o Brasil vem descobrindo a cada dia mais petróleo e gás e serão necessários novos navios, plataformas, dutos, refinarias e petroquímicas, que serão construídos no próprio país. Como você vê, o mundo todo olha para o Brasil. O Brasil é um dos países que mais oferecem oportunidade de investimentos. Um país com economia cada vez mais sólida e estável, que vive um momento de crescimento real. Pernambuco é o polo de desenvolvimento mais dinâmico no Brasil. Para que a sua empresa possa ampliar ainda mais as suas atividades e aumentar a capacidade produtiva, venha conhecer a força de Pernambuco e todo o potencial do Complexo Industrial Portuário de Suape. O Complexo Portuário de Suape foi criado inicialmente para carga e descarga de navios de várias rotas. Recebeu ao longo do tempo implementações de grandes montes como a cadeia produtiva da indústria têxtil e de confecções, articulando-se com a produção petroquímica, inserida no polo de petróleo e gás,
offshore e naval petroquímico de Suape. Os dois estaleiros já atuantes, o Atlântico Sul e o Promar, têm o objetivo de fabricar embarcações, uma para transporte de grande porte e outro para navios de apoio. O Promar espera consolidar sua carteira até 2017 com a encomenda de 2 navios, Pipeline Suporte, para a Petrobras. O terceiro estaleiro de Pernambuco, o CMO, Construção e Montagem de Offshore, teve a sua construção iniciada em 2013, gerando mais de 7 mil empregos diretos e indiretos na região do complexo industrial e portuário de Suape, litoral sul do estado. O novo estaleiro se especializará na construção de plataformas para a indústria de petróleo e gás. Na sequência, apresento o vídeo dessa reportagem. A CMO é um estaleiro que, na verdade, ela produz os equipamentos necessários à planta da produção da plataforma de petróleo e usa, então, as embarcações fabricadas pelos outros para, sobre essa embarcação, então, instalar essa planta industrial. O que é que vocês estão fazendo nesse momento, já que a gente sabe que começou a construção? Está em que ponto? Nós terminamos a parte já toda de remoção vegetal da área, já fizemos todo o aterro da área e estamos preparados para, no ano que vem, começar a construção efetivamente das obras civis do estaleiro. Quer dizer, a fase de terraplenagem já está concluída? Ela está praticamente concluída. E o principal cliente do estaleiro será a Petrobras? É óbvio que, vamos dizer, esse plano, quando ele foi feito, ele se baseou no volume de embarcações e de plataformas que a Petrobras vai necessitar nesse plano que existe até 2020. Mas, evidentemente, nós estamos também olhando para o mercado dos outros operadores internacionais que estão hoje operando no Brasil. Vocês falam em 7 mil vagas de emprego direto e indireto, diretos e indiretos. De onde vêm essas vagas e para que cargos, para que funções elas devem ser geradas, devem estar gerando emprego? Bom, a matriz de mão de obra da CMO deve ser ligeiramente diferente da matriz dos outros 2 estaleiros, porque nós vamos estar mais voltados à fabricação de uma planta de produção de petróleo. Com isso, a matriz do nosso pessoal parece mais com a matriz de uma refinaria do que propriamente com uma matriz de um estaleiro, porque não há, no nosso caso, grande volume de processamento de aço. 3.500 funcionários serão empregados diretamente no estaleiro. Para que funções especificamente? Normalmente as funções do estaleiro, vamos dizer, nós vamos ter todo tipo de função, mas nós vamos ter uma parte mais nobre, que é uma parte de elétrica e instrumentação, que é uma parte que é usada muito em refinaria, nem tanto nos estaleiros de fabricação de navios. O governo de Eduardo Campos promoveu o curso de qualificação de trabalhadores para os estaleiros. O programa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo, Secretaria da Educação, Estaleiros, Senai e Prefeitura das cidades do Recife, Moreno, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Escada e Cabo de Santo Agostinho. Na sequência, a valorização imobiliária com Andréa Mello. A valorização imobiliária de Suape e regiões próximas. Hoje, o território do complexo é de 13,5 mil hectares e se transformou numa pequena cidade com 25 mil habitantes, um terço da população de Ipojuca. Eles dividem espaço com indústrias, operações portuárias e complexos habitacionais de luxo nas suas proximidades, principalmente nas praias. Atualmente, o complexo está valorizadíssimo e não é apenas lá, pois é terreno para a construção de indústrias e comércios, mas nas áreas destinadas à moradia, áreas próximas, como Ipojuca, Cabo, Serenhaí, Escada, Jaboatão e a capital Recife. Suape é responsável por massificar o desenvolvimento em seu entorno. O complexo industrial do Suape estimula a moradia, compra e aluguéis, e isso em várias regiões próximas. Reflexos desse desenvolvimento são sentidos em bairros da zona sul do Recife, como Piedade e Candeias, em Jaboatão do Guararapes, que recolocou essas áreas no mapa de investimento para o futuro. Além disso, podemos falar do desenvolvimento econômico imobiliário do Cabo, Enseada dos Corais, Gaibu e várias outras praias da área sul. O desafio que se impõe desde já é democratizar o crescimento econômico e social para os demais municípios do chamado terreno estratégico de Suape,
e dar oportunidades para Moreno, Escada, Ribeirão, Formoso e outras localidades ainda esquecidas. Afinal, não podemos repetir os erros cometidos em Macaé, no Rio de Janeiro, em que a cidade cresceu sem ordenação, depois que passou a fazer parte da riquíssima geografia do petróleo. Quando planejou-se o porto importante de Recife sair do centro da cidade para Suape, sabiam que ele seria grande. Um investimento grandioso que trairia para Pernambuco o retorno ao seu período de riqueza e glória. Por muitos anos, o estado da Bahia foi considerado o mais rico e desenvolvido do Nordeste, e tinha motivos para isso, pois muito se desenvolvia enquanto Pernambuco estava estagnado. Quando Suape ficou pronto e tornou-se a rota comercial para a portagem de grandes navios, pois estava mais próximo das rotas para a Europa, Estados Unidos e África, além de equidistante 800 quilômetros do porto de Salvador e Fortaleza. Muitos investimentos comerciais como empresas multinacionais, comércio de exportação e importação, construtora de imóveis residenciais e pequenos e grandes comércios como shopping, lojas de construção e alimentação e outros, focaram na área e regiões próximas para investimento. Hoje, com os investimentos maciços do governo em obras estruturais de meio ambiente, estradas, esgoto, pavimentação, a área sul de Pernambuco teve um boom de desenvolvimento. Observa-se isso na valorização imobiliária, que de vila de pescador e pequenos comércios, maioria formada por bares e restaurantes para atender o público que visitavam as praias, mais os ambulantes e comércio informal. Hoje temos vários hotéis 5 estrelas nacionais e internacionais. As casas de pescadores deram lugar a condomínios de luxo à beira-mar. Grandes empreendimentos como a Moura do Bey, Odebrecht, a Colmeia e o Brenan e outros estão investindo alto nas praias próximas. Até empresas particulares fizeram acesso diferenciado e cobram pedágio para um acesso exclusivo à área, saindo por Piedade e chegando à reserva do Paiva. Não só as áreas próximas à Suape, como as praias receberam essa valorização imobiliária, que segundo as empresas imobiliárias de Pernambuco foi de 22,5%, sendo esta valorização a segunda maior do Brasil. A valorização, além das praias próximas, teve a zona urbana de Recife e cidades próximas como consequência imediata das benfeitorias do porto, estaleiro, refinaria e empresas que se instalaram nas áreas. Não só imóveis para compra, mas foram valorizados também os aluguéis. Por muitas empresas incluem no seu contrato dos profissionais o imóvel para moradia. Jaboatão de Guararapes, principalmente Candeias, teve um enorme aumento no valor dos imóveis para venda e no valor dos aluguéis, por ser região do Grande Recife e uma das áreas mais próximas à Suape. Recife e principalmente Boa Viagem, que é uma praia urbana, teve uma supervalorização no valor dos imóveis e no valor dos aluguéis e condomínios. Apartamentos que antes eram alugados por R$ 1.500 com condomínios de R$ 600, hoje tem seu valor em R$ 2.500 e o condomínio no valor de R$ 1.000. Imóveis que antes tinham o valor de 500 mil, hoje valem o dobro, isso em apenas 2 anos. Outras cidades próximas como Ipojuca, Cabo Santo Agostinho, Siriaém e outras também estão com um super esquema de construção de imóveis à beira-mar de alto padrão e com preços elevados para a classe A. Tudo isso por influência do desenvolvimento econômico que Suape trouxe para Pernambuco. Estão surgindo muitas obras de condomínio, edifícios e casas à beira-mar, proporcionando para muitos o conforto de trabalhar e morar na beira da praia. Luxos que o dinheiro pode pagar e com muito conforto e sofisticação. Muitos também foram os benefícios no setor imobiliário e para a riqueza econômica de Pernambuco de 31 anos para cá, devido a Suape, mas nem todos estão felizes. O Tubarão, por exemplo, após Suape, perdeu o seu local de reprodução e alimentação nos mangues e sua orientação pelo litoral nordestino, causando constantes ataques a banhistas nas praias da Zona Sul, principalmente em Boa Viagem, a nossa praia urbana. Suape para ele foi um péssimo negócio, mas para a população e a economia dos pernambucanos foi um grande investimento e possibilitou a reinserção de Pernambuco na economia do Nordeste, voltando a ser a primeira, ultrapassando a sua rival nordestina, Bahia, e crescendo com a exportação e os novos investimentos que o crescimento proporciona cada dia mais. Para finalizar nossa reportagem, vamos assistir um pequeno vídeo sobre a refinaria, que, quando em funcionamento, impulsionará a economia de Pernambuco, ou melhor, do Nordeste.
A obra começou gerando 10 mil empregos e agitou o mercado de trabalho, fazendo surgir novas profissões e provocando programas de qualificação de mão de obra local. O projeto cresceu, atraindo vários outros investimentos, como o Polo Petroquímico e o Estaleiro Atlântico Sul. Previsto para operar desde 2007, o Polo Petroquímico foi inaugurado, em parte, no fim do mês passado, pelo presidente Lula. Até dezembro, a capacidade para produzir a matéria-prima do poliéster será de 45 toneladas por mês. Se ficar pronta em julho de 2011, essa capacidade será de 350 toneladas por mês. Mas a refinaria, por enquanto, vai levar mais 2 anos para começar a operar. Os técnicos dizem que os atrasos são porque o projeto cresceu, precisou ser atualizado. O pico da obra deverá acontecer no primeiro semestre de 2011, chegando a 28 mil empregos diretos. A maior parte da mão de obra é de pernambucanos, seguida de operários da região Nordeste, Norte, Sudeste e Centro-Oeste. A refinaria Abreu e Lima terá capacidade de produzir 20% do óleo diesel consumido no Brasil. No começo do projeto, a estimativa era de apenas 11%. É de mês, tá? E 5, hoje 1 e 5. Esse aqui tá dizendo. Vamos ver o cafezinho fazendo. Vai carregar. Tá quente. A gente tá falando sobre o Porto de Suape, mas só rola menina aqui. É menino indo, menino fazendo aniversário de mês. Olha o Porto. Aí que Robson tá ajeitando a gravata. Robson ajeitando a gravata, pessoal. Este é um momento único. Esse momento tem que ser realmente ficar registrado. Porque é um momento único na história. Certo? Robson. Robson Bonner. Conheçam Robson Bonner. Só relaxando pra começar. Só falta você. Isso aqui vai pro make-off. Isso é a hora da concentração. A gente tá relaxando para começar o noticiário. Acho que começou a trabalhar só a língua, falando da vida. Eu vou sair de ré. É melhor. Vou sair de ré. Pronto, do mesmo jeito que eu vim, eu volto. Deu as costas, meu filho, tá lascado. Olha pra lá, Tô tirando foto mais não. Tô filmando. Você tá estudando pra valer, rapaz. O texto. Aqui, essa é a etapa, preparo final, que é a comida, o café, para poder a gente finalmente dar o melhor de nós. Prontos, a refinaria tem que ser inserida aqui antes de a gente falar desses estaleiros. E depois que estaleiro... Então a refinaria acabou de virar um item, então, né? Acabou de virar um item. Então a gente vai quebrar de novo. Então separa, faz um divórcio aí. Estou filmando. Estou filmando. Valeu. Não sai hoje não, esse negócio não. Sai não. Eu tô contigo. Não sai. Vambora. A gente volta outro dia. Amanhã, para toda manhã. VGA. 1, 2, 3. Tá gravando. Deixa eu só cancelar. Mas lê aí com tarará. Parará? Eu não acho que Lê nunca com mais vou tarará. aprender a ler. Eu também não sei mais ler, não. Eu erro as palavras, lendo muito rápido. E aqui não, você erra. Eu introduzo palavras que não existem. Ele cria. É verdade. E a professora dá 10 pra ele porque não consegue entender o que ele falou. Vamos repetir? O complexo portuário de Suape é para atender sua demanda. Eu deixei aí. Aí eu falei a localização. O porto ele abrange o estado de Pernambuco e parte do estado de Alagoas e da Paraíba. Aí eu parei. Palavras que eu esqueço, que é os inícios dos coexistem. Em petróleo e gás, não. Frequência
a valorização imobiliária com a... E não é só pôr terreno áreas no mapa e de investimento para o futuro. Tem esses mesmos passos as demais praias da área sul. Para finalizar nossa reportagem, vamos assistir um pequeno vídeo, reportagem de Alcumeu, que quando em funcionamento trará